Olá, pessoal. Nós vamos falar sobre entropia, né? Um conceito que faz parte da termodinâmica. E a termodinâmica é essa ciência física que é interdisciplinar, que encontra aplicação em diversas áreas, né, da ciência, desde a própria física, como também na química, nas ciências biológicas, nas engenharias, e toda uma parte de uma ciência que derivou da termodinâmica também encontra aplicação em ciências sociais. Tá? Então é um tema completamente interdisciplinar que a gente vem tratando e vai tratar nessa nossa conversa de hoje. Bom, em particular, hoje nós vamos falar do conceito de entropia. Dentro dos conceitos que a gente tem aí dentro da termodinâmica, talvez o conceito de entropia seja o conceito mais difícil de se entender, de ter uma correta visão mental do que significa essa quantidade chamada entropia. Embora a gente trabalhe com entropia, a gente veja, né, no estudo da termodinâmica o papel central, crucial que a entropia desempenha. Então a gente precisa ter uma compreensão física, um modelo mental melhor do que venha a ser essa quantidade chamada entropia com que a gente trabalha aí, que é o ponto central da segunda lei da termodinâmica, por exemplo, né? A entropia do universo, ela sempre cresce, né? Em qualquer processo natural, a variação da entropia é sempre positiva ou zero no caso limite. Então vamos um pouco hoje falar qualitativamente e semi-quantitativamente do que vem a ser essa quantidade chamada entropia. No contexto da termodinâmica, da ciência termodinâmica, esse conceito introduzido pelo Clausius, ele é difícil de ser entendido do ponto de vista de um determinado modelo mental, né? De você enxergar o que vem a ser essa quantidade chamada entropia. A gente encontra isso num estudo que deriva da termodinâmica, chamado numa área, né, uma área da física chamada física estatística, que nem todas as pessoas passam por isso, têm acesso ao estudo da física estatística, e em particular por isso nós vamos falar da entropia aqui, né, nessa ocasião, mas também, mesmo quem estuda física estatística, eventualmente, dependendo da abordagem que você faz, você pode perder o ponto crucial do entendimento do que vem a ser essa quantidade chamada entropia. Então, hoje, particularmente, a gente vai fazer então a apresentação dessa quantidade, né, central no estudo da termodinâmica. Bom, a entropia é um conceito que foi criado por Clausius, que foi desenvolvido aí ao longo de um século aproximadamente, até que o Boltzmann se mergulhou no estudo dessa quantidade denominada entropia. E foi exatamente o Boltzmann que foi a primeira pessoa a dar um certo significado um pouco mais entendível, né, um pouco mais sensível do ponto de vista de reconhecimento por nós, né, das pessoas que estudam termodinâmica, do que vem ser essa quantidade do ponto de vista físico, do que vem ser essa quantidade chamada entropia. Nós estamos vendo aí o túmulo de Boltzmann, né, que faleceu em 1916, em circunstâncias trágicas, que eu não vou entrar nos detalhes aqui, e sobre o túmulo de Boltzmann, aqui a famosa equação de Boltzmann para a entropia. Tá? A entropia é igual a uma constante, que recebeu o nome de constante de Boltzmann, vezes o logaritmo de uma quantidade que está relacionada com a probabilidade de ocorrência de determinados fenômenos, estados, num sistema termodinâmico. A gente vai falar isso um pouquinho mais para frente, mas também em uma outra abordagem. Mas a história é que o Boltzmann tinha uma visão, tinha um entendimento de que a termodinâmica poderia ser derivada das leis da mecânica clássica, a mecânica de Newton, por exemplo, já que a época que ele trabalhou nisso, a mecânica quântica nem tinha sido desenvolvida ainda, né? Sequer teoria atômica.
Mas o Boltzmann, e não só ele, outras pessoas naquela época já vinham trabalhando com a hipótese da existência de moléculas, de átomos, embora não era a hipótese predominante, a hipótese aceita do ponto de vista de consenso científico, mas havia pessoas sérias, né, trabalhando com essas hipóteses, tanto que a gente vai falar também hoje, mas que presumivelmente vocês já podem ter visto anteriormente a teoria cinética dos gases, por exemplo. E a ideia do Boltzmann é que a termodinâmica, essas quantidades de termodinâmica, em particular também a entropia, poderiam ser entendidas sob um ponto de vista atomista, né, sob um ponto de vista de sistemas, por exemplo, um gás formado por moléculas em movimento cinético. Né? E essa ideia não foi muito bem aceita, principalmente porque toda a mecânica clássica conhecida ela é formada por processos que são reversíveis, no sentido que você observa um fenômeno físico, mecânico, uma colisão de duas bolas de sinuca, por exemplo. Você observa esse fenômeno, ou se você inverte o fenômeno no tempo, por exemplo, assiste o filme das duas bolas de sinuca colidirem ao contrário, você vai também observar um fenômeno físico possível de ser observado. Então, todos os processos mecânicos são reversíveis nesse sentido, né? Quer dizer, a gente também vai falar um pouquinho de reversibilidade daqui a pouco, mas, de qualquer forma, sobre um outro aspecto que é exatamente equivalente a este. Então, todo processo que você vê num sentido do tempo, se você inverter o sentido do tempo, do ponto de vista da mecânica clássica, você também consegue ver um processo fisicamente possível de ser observado. Quanto à termodinâmica, não. Né? A termodinâmica é uma ciência de processos irreversíveis. Né? A menos que você trabalhe, né? A menos que você gaste energia para retornar à situação inicial. Então, se você coloca uma barra quente em contato com uma barra fria, o processo vai evoluir de forma natural para uma temperatura intermediária, né? O sistema vai atingir uma temperatura intermediária entre a temperatura quente e a temperatura fria, e você nunca vai observar o contrário, pegar duas barras a uma mesma temperatura, colocá-las em contato e de repente uma aquecer e a outra esfriar, que seria inverter o tempo, né? Voltar o filme ao contrário das duas barras, uma quente e uma fria, quando você coloca em contato. Né? Então, o processo no sentido inverso, colocar duas barras à mesma temperatura em contato e uma aquecer e a outra resfriar, ele nunca vai ser observado na natureza. Então, esse é um processo irreversível. E a ideia, então, é que todos os processos mecânicos são reversíveis e que, por isso, a termodinâmica era uma ciência que não poderia ser deduzida a partir da mecânica clássica, né, mesmo de constituintes microscópicos da matéria. Essa rejeição apresentada aos estudos de Boltzmann, ela foi fundamental, inclusive, para que o Boltzmann aprimorasse, né, os seus resultados. Ele teve que se esforçar e trabalhar muito para mostrar para as pessoas que havia sentido no que ele estava formulando, inclusive formular de outras maneiras, né, fazer outras alterações no que ele vinha apresentando, para que então pudesse ser entendido, né, o que era a proposta dele, qual era esse estudo dele da termodinâmica a partir de processos mecânicos que aconteciam com as moléculas, com os constituintes dos gases, por exemplo. Tá? Então, o Boltzmann dá aí um pontapé para criar toda uma nova área de estudo dentro da física, chamada física estatística, que então deriva aí desses estudos da termodinâmica, tentando fazer a explicação desses fenômenos termodinâmicos do ponto de vista microscópico.
Bom, não só o Boltzmann, depois dele, ou a partir dele, junto com ele, outras pessoas, como o Maxwell e o Gibbs, também trabalharam nessa linha e fundaram aí, digamos, essa nova área na época da física conhecida como física estatística. E dentro dessa nova área a gente consegue então compreender o que vem a ser entropia, que era um conceito que já havia sido criado por Clausius lá no século anterior, tá? Que nós já vimos e que vamos dar uma olhadinha daqui a pouco no que vem a ser a definição de Clausius para entropia e como que a gente chega na equação de Boltzmann para entropia e a partir daí como que a gente entende o que vem a ser essa quantidade chamada entropia. Bom, então nesses estudos do Boltzmann a respeito dos sistemas microscópicos e como isso poderiam gerar processos irreversíveis, isso também dá um pontapé para uma área que vai ser desenvolvida futuramente, alguns anos depois, incluindo a participação do Einstein nisso, quando ele estudou o movimento browniano, que era um movimento que já tinha sido observado 100 anos antes também do Einstein, que é todo um movimento chamado de dinâmica estocástica, né? Todo um fenômeno chamado de dinâmica estocástica, que tem um pouco a origem também nesses estudos do Boltzmann. Para vocês terem uma ideia, então, num sistema físico simples, como a gente está acostumado a trabalhar, nós podemos trabalhar aqui simplesmente com um oscilador massa-mola, que é um bloquinho ligado a uma determinada mola, e esse é um fenômeno físico, esse é um sistema físico, que a gente sabe prever exatamente o que acontece com ele, e ele apresenta uma repetibilidade muito grande. Tá? Bom, antes disso, né, deixa eu só voltar aqui e falar então que a gente parte nesse nosso estudo de hoje desses dois conceitos que têm ter sido trabalhados previamente, entendidos previamente, para a gente dar sequência ao nosso estudo aqui. Primeiro, a teoria cinética dos gases, a gente entender a relação entre temperatura e a energia cinética média das moléculas dentro de um gás, né, o que é visto dentro da teoria cinética dos gases, né, a gente entende o que vem a ser a pressão exercida pelo gás nas paredes do recipiente e o que vem a ser a temperatura desse gás, e também o ciclo de Carnot, que é onde a gente consegue trabalhar o conceito introduzido por Clausius de entropia de uma maneira a entender o papel da entropia dentro de um ciclo termodinâmico. Né? Se o ciclo for fechado e reversível, a variação da entropia no ciclo é zero. Então, esses são, digamos, os pré-requisitos para o que a gente vai fazer a partir de agora. Então, voltando no nosso problema mecânico, esse é um problema mecânico muito simples que envolve só uma partícula, que é o bloquinho, que está sujeito a forças aí, que são as forças exercidas pela mola, e a gente sabe bem como que esse bloquinho descreve um movimento se a gente deslocar esse bloquinho um pouquinho da posição de equilíbrio. O movimento dessa curva aí exemplifica o movimento que vai ser descrito por aquele bloquinho quando a gente deslocá-lo então da posição de equilíbrio e soltá-lo livremente. Tá? Então ele vai oscilar livremente entre duas posições, né? A posição mais à esquerda que ele atingir, a posição mais à direita, a sua velocidade vai variar de 0 até valores máximos também, né? Às vezes se deslocando para a esquerda, às vezes se deslocando para a direita, mas esse vai ser o movimento do bloquinho e ele vai se repetir indefinidamente aí, né? Se não há perda de energia, esse movimento vai permanecer aí para o resto da vida, o resto dos tempos aí do bloquinho. O movimento desse bloquinho pode ser descrito com base nesse diagrama que está aqui, mostrado à esquerda, né, em que o eixo horizontal representa a posição do bloquinho, então o bloquinho vai oscilar aqui entre uma posição menos 2 e 2, né, nesse exemplo que nós estamos tratando, então o bloquinho oscila entre essas duas posições, o eixo vertical é a velocidade do bloquinho. Quando ele atinge a posição menos 2, quando ele está mais à esquerda, quando a velocidade dele vai para 0.
ou a posição mais 2, mais à direita a velocidade vai para 0, e ele vai oscilando entre essas duas velocidades. Quando ele passa aqui pelo centro, pela posição de equilíbrio, é quando ele tem a velocidade máxima, e vai ser aqui um valor positivo ou negativo, dependendo se ele está vindo para a direita ou se ele está indo para a esquerda. O interessante nesse diagrama aqui, que é chamado de espaço de fases, do movimento do bloquinho, é que o bloquinho descreve esse círculo, ou na verdade uma elipse, no diagrama de fases, no espaço de fases, em que o bloquinho sempre retorna à sua posição inicial. Então ele sai daqui, né? Você desloca esse bloquinho para uma posição aqui, -2, com velocidade 0, solta esse bloquinho e ele vai oscilar, sempre retornando à posição em que ele se encontrava. Então vejam como um processo, essa é uma outra maneira de entender a reversibilidade do processo, né? Esse corpo sempre vai retornar à sua posição inicial depois de um certo tempo, que no caso aqui que a gente tem um único bloquinho, depois de um período de oscilação aqui em que ele atinge a posição máxima e volta para a sua posição mínima, mais à esquerda. Tá? Ele volta exatamente para o seu ponto inicial. Isso significa que você pode soltar o seu bloquinho aqui, com velocidade 0 de uma posição -2, ele se deslocar, voltar para essa posição, e nessa posição você prende de novo o bloquinho na mesma posição, você recupera o estado inicial do seu sistema. Tá? A questão toda é que os processos termodinâmicos são irreversíveis, você não pode fazer isso, você não pode colocar as duas barras, uma quente e uma fria, em contato, e elas se esfriarem, e depois de um certo tempo, a barra quente voltar à temperatura original, a barra fria voltar a esfriar para a temperatura original também, e aí você separar as duas, né? Elas voltarem para o estado inicial, você separa as duas barras, e esse é um fenômeno que você não observa, mas na mecânica clássica é possível de se observar. Tá? Mas acontece que esse é um sistema com um bloquinho só, né? A gente pode ter sistemas mais complexos, como por exemplo, esse aqui, que nem tão complexo, mais complexo assim ele é, né? São 4 blocos. A gente pega o primeiro bloco, desloca aí como ele está aqui mais à esquerda, né? Comprime essa mola aqui, estica essa mola aqui, mas mantém os outros 3 blocos na posição inicial. Observem que a energia desse sistema que a gente dá quando desloca o bloco aqui para a esquerda está toda concentrada nessa região. Nós temos a energia potencial elástica nessa mola comprimida e a energia potencial elástica nessa mola esticada. O bloquinho está aqui, nós vamos lançá-lo a partir da velocidade 0, então não tem energia cinética, nem os outros, que as outras molas não estão esticadas nem comprimidas, então não há energia armazenada nas outras molas também. Então, nessa parte aqui, né, nesse primeiro terço do nosso sistema, está concentrado toda a energia do sistema. Bom, esse sistema também oscila, assim como o sistema de um único bloquinho. Existem maneiras com que esse sistema oscila e que ele vai retornar à sua situação inicial periodicamente, são chamados modos normais de vibração. Quem já fez estudo de mecânica clássica já viu isso, né? Então, os modos normais de vibração desse sistema ele vai retornar sempre depois de um certo período, né, à sua situação inicial, mas aqui a gente não está num modo normal, a gente está numa outra configuração específica em que a gente armazenou toda a energia do sistema aqui do lado esquerdo, né, no primeiro terço à esquerda do nosso sistema. Tá? E aí, depois de quanto tempo esse nosso sistema vai retornar à posição inicial, né, já que é um processo reversível, e aí a gente pode simplesmente prender esse bloquinho na posição dele aqui e recuperar a nossa situação inicial como um processo reversível que é. Tá? Vamos nos concentrar, vou mostrar aqui um diagrama para vocês só do movimento desse primeiro bloquinho. Nós temos diagramas equivalentes para todos os 4 bloquinhos, né? Mas se a gente olhar o espaço de fases só para o primeiro bloquinho, uma parte do movimento desse primeiro bloquinho está exemplificada aqui nesse espaço de fases. E vejam que só com 4 bloquinhos a diferença que nós temos no nosso sistema, né? Ele sai aqui do instante inicial da posição -2, com velocidade 0, e depois descreve todo esse movimento
né? Aqui esse eixo continua sendo posição, esse eixo continua sendo a velocidade. Claro que o bloquinho vai oscilar aqui entre a posição -2, e aqui ele ainda não chegou na posição +2, né? Vai passar por todas as posições, com velocidades diferentes, esse é o eixo das velocidades, mas observe que depois de um certo tempo, que está representado aqui nesse diagrama, ele ainda não retornou à sua posição inicial. E olhe que nós só estamos olhando para o primeiro bloquinho, porque se a gente quer que o processo realmente seja reversível, ele tem que voltar para a sua posição inicial e todos os outros 3 também para a posição inicial. Então, os 4 blocos têm que retornar à sua posição e suas velocidades iniciais para a gente, digamos, segurar esse aqui e recuperar o estado inicial. Tá? Então, esse tempo aqui, que está representado nesse diagrama, não foi suficiente ainda para o bloco retornar à posição dele. A gente pode, aqui é só para mostrar para vocês, né, deixar bem claro, né, isso é um zoom daquela região inicial, que ele passa aqui próximo à posição inicial, mas ainda não exatamente na posição inicial. E a gente nem está olhando o que acontece com os 3 outros bloquinhos aqui. Se a gente espera mais tempo, vocês observem que esse bloquinho passa por todas as posições, com valores de velocidades diferentes, ele praticamente está preenchendo todo o interior desse espaço de fases aqui, e ainda não retornou à sua posição inicial. Vejam que não tem nenhuma linha que volte e passa aqui só aquele instante inicial em que ele estava ali. Tá? E ainda não olhamos os 3 outros blocos. Para a gente esperar muito mais tempo, esse diagrama vira um círculo completamente preenchido, ou seja, o bloco ele passa por todas as posições, com todas as velocidades dentro desse círculo, na verdade dentro dessa elipse. Né? Então o bloco vai visitar todos os pontos do espaço de fase e eventualmente voltar à posição inicial aqui, mas depois de um tempo muito grande. Tá? Para um sistema com 4 bloquinhos apenas que a gente está representando aqui. Tá? Uma figura que a gente pode observar isso, né? Observar esse fenômeno, é essa figura aqui, em que esse eixo aqui é o tempo, e esse eixo é a distância de um ponto do espaço de fases até o ponto inicial aqui, onde o bloquinho se encontrava. Tá? Então, por exemplo, se a gente pegar esse ponto aqui no espaço de fases, se a gente pegar esse ponto aqui no espaço de fases, nós estamos representando nesse diagrama essa distância desse ponto até o ponto inicial. Não só para o bloquinho 1, mas a soma dessas distâncias elevadas ao quadrado para os 4 bloquinhos. Então, nós só vamos retornar aquela nossa condição inicial, essa que está representada na figura aqui, quando essa linha retornar de novo ao ponto 0, que é onde todos os bloquinhos se encontram no seu estado inicial, mesma posição, mesma velocidade inicial, que é 0 para todos. Então, nos primeiros instantes, vocês estão vendo aqui, né, o conjunto. Então, olhando os instantes iniciais dos movimentos desses 4 blocos, a gente percebe que o nosso sistema sai dessa situação inicial, em que toda a energia está armazenada nesse primeiro terço, e vem aqui, né, com os 4 blocos deslocados em relação à posição inicial de cada um deles no espaço de fases de cada um deles também. E vocês veem que nunca se aproxima, né, nesses primeiros instantes aqui. Quando a gente vê aqui esse 30 no eixo do tempo, isso seria equivalente a 30 oscilações do sistema se fosse só um bloquinho e uma mola. Tá? Então, aproximadamente 30 períodos de oscilação de um sistema constituído só por uma mola e um bloco. Bom, então em 30 ele nunca vai estar se aproximando aqui novamente da posição original, e se a gente esticar bastante essa escala de tempo aqui, chegar próximo do 3000, vocês observem que não se aproxima por muito tempo. Quando chega lá um pouquinho acima dos 2800, 2900, ele se aproxima um pouco mais da posição inicial. Mas mesmo depois dessas quase 3.000 oscilações, ele ainda não retornou
à sua posição inicial. Na verdade, é necessário um número de oscilações muito maior do que esse. Eu nem vou mostrar o diagrama para vocês, porque ele vai ficando cada vez mais denso, mais compacto, né, já que a gente vai percorrendo um intervalo de tempo cada vez maior. Próximo a 9.000 e poucas oscilações, ele se aproxima um pouquinho mais da posição inicial, mas ainda assim não atinge a situação em que todos os blocos se encontram na mesma posição inicial. Tá? E estando afastado no espaço de fase da posição inicial, significa que a energia que inicialmente estava armazenada aqui nesse primeiro terço do nosso sistema vai estar distribuída em molas, energia potencial elástica em molas comprimidas ou esticadas e energia cinética nos bloquinhos se movendo. Então vocês vejam que só com 4 blocos ainda demora um tempo muito grande para que o nosso sistema retorne à posição inicial, aquilo que ocorre em um período, quando a gente só tem um bloco, quando a gente tem esse conjunto de 4 blocos, o tempo que a gente tem que esperar para o sistema retornar à situação inicial é muito grande. Imagine se a gente tivesse aqui 6,02 vezes 10 a 23 blocos ligados por 6,02 vezes 10 a 23 mais 1 molas, né? Porque o 6,02 vezes 10 a 23, esse é um mol, né? Então, esse é um tamanho típico de um sistema termodinâmico, ainda que ele seja 100 vezes menor do que isso, né? Em vez de 10 a 23, 10 a 21, 10 a 20, ele é um sistema muito grande. Então, o tempo necessário para que o nosso sistema retorne àquela posição inicial, ele é virtualmente infinito, ele é muito grande. Com esse tamanho do sistema, da ordem de número de Avogadro, ele é maior do que a idade do universo, por exemplo, se a gente pensar em frequência de vibrações típicas dos sólidos, dos gases, dos líquidos que a gente conhece. Então, nosso sistema nunca, num tempo de vida razoável para nós, humanos, então nosso sistema nunca vai retornar àquela configuração inicial. Então, tudo isso, né, isso considerando que a gente tem capacidade para conhecer a posição inicial e a velocidade inicial de cada uma das 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de um mol de gás, por exemplo. O que é claro que é impossível. Tá? Então, todo esse raciocínio teve que ser desenvolvido de uma forma muito rigorosa, não tão simples assim como eu estou mostrando para vocês, não tão simplória talvez, né, de que os processos que nós observamos envolvem escalas de tempos tão grandes que a gente nunca vai observar o sistema retornar à sua posição inicial, ou seja, os nossos sistemas termodinâmicos não são reversíveis em função dessa escala de tempo que está envolvida. E tudo isso foi desenvolvido e estava sendo discutido ainda do ponto de vista clássico. Quando a gente introduz o fato de que o mundo, na verdade, é quântico, os fenômenos envolvidos, que envolvem átomos, moléculas, são fenômenos quânticos, que ali a gente trabalha não com a determinação da posição exata e velocidade exata da partícula, um ponto nesse espaço de fases, mas sim com uma determinada probabilidade da partícula ser encontrada em uma determinada posição, com uma determinada velocidade, outros fenômenos inerentes à mecânica quântica, como tunelamento, como alargamento do pacote de onda, como entrelaçamento, estão ali envolvidos, e aí sim, né, além disso, além da própria mecânica clássica, em que os tempos envolvidos para a gente ter um processo naturalmente reversível são proibitivos, mas também os fenômenos quânticos ali nos dizem porque a gente nunca vai observar duas barras em contato, aquecendo uma extremidade e esfriando a outra, a barra que estiver na outra extremidade, né? Então esses fenômenos irreversíveis, eles são compatíveis com a mecânica, né? Então essa era a conclusão, essa era a ideia que o Boltzmann tentava vender e que no final das contas prevaleceu, depois de muito trabalho, né?
mas a ideia é que os fenômenos irreversíveis são aqueles cuja probabilidade de ocorrência do retorno à situação inicial, etc., é muito pequena. Tá? Nunca vai acontecer num sistema mecânico desses aqui em um tempo razoavelmente finito, né? Com um número maior de bloquinhos aqui, não necessariamente só com 4 bloquinhos. Tá? Então, os processos irreversíveis são aqueles que envolvem um número muito grande de partículas, de tal forma que o retorno à condição inicial, ao estado inicial, é extremamente improvável e só vai acontecer por um intervalo de tempo muito pequeno, depois de um período de tempo muito grande. Bom, então vocês imaginem, né, esse processo aqui, você joga uma pedra na superfície da água e forma essas ondas, e as ondas, claro, se deslocam, se afastando do ponto aqui onde você jogou a pedra. Tá? O processo reverso você nunca vai observar, né? Você nunca vai observar, de repente, a superfície da água formando ondas que vão convergir para o mesmo ponto e, de repente, empurrar uma pedra para cima aqui, né? No sentido contrário da gravidade. Isso não vai acontecer porque é um fenômeno extremamente improvável, né? A probabilidade dessa configuração, desse fenômeno, é muito menor do que a probabilidade de todos os outros fenômenos, e é isso que está por trás daquela expressão que a gente viu de Boltzmann e que a gente vai discutir, então, nessa nossa conversa de hoje. Mas, além disso, tá? Aqui nesse nosso sistema, a gente concentrou a energia inicialmente nessa região, nesse terço inicial, e essa energia se distribui, depois de um certo tempo, por todas as molas e massas do nosso sistema. Então, aqueles estados, aquelas configurações em que a energia está distribuída, elas são muito mais prováveis do que aquelas em que a energia está concentrada como essa. E isso reflete uma tendência da natureza, uma lei natural, que no final das contas é a segunda lei da termodinâmica. Né? Então, a gente observa aqui que a energia se espalha por esse sistema. Antes estava concentrado nesse um terço, depois vai estar espalhado no sistema como um todo. Assim como é aqui, quando você joga uma pedra na água. Tá? Aquela energia cinética, mas a energia gravitacional que estava armazenada na pedra e que faz gerar essas ondas na superfície da água, essa energia vai se espalhar, porque as ondas vão se propagar aqui em todas as direções, né? Se afastando desse centro onde você lançou aqui a pedra. Esses exemplos, eles descrevem essa tendência que a energia tem para ser espalhada. Né? Vocês vejam que no nosso sistema anterior a energia estava concentrada nesse terço, ela é distribuída entre todas as massas, e aqui também, no caso da pedra atirada sobre a superfície, a energia estava concentrada aqui inicialmente nesse ponto, e essa propagação das ondas distribui energia pelo sistema. Isso foi descrito em 1996, nesse artigo do Leff, sobre entropia, né? Entropia termodinâmica, o espalhamento e compartilhamento da energia. Então, nesse artigo, o Leff ele descreve esse entendimento da entropia como um processo em que a energia é espalhada e distribuída. Né? Então, ele descreve esse aspecto da entropia, inclusive alegando que o entendimento da entropia seria mais interessante com base nessa imagem mental do espalhamento, da distribuição da energia. Tá? Então, é um artigo muito interessante do American Journal of Physics. Está aqui a referência para, se algum de vocês quiser consultar e ler, que é um artigo muito interessante e estimulante.
De qualquer forma, essa ideia do espalhamento da energia, do compartilhamento de energia, ela está muito mais ligada à segunda lei da termodinâmica, ou seja, o crescimento da entropia num sistema físico. Então, vamos ver se a gente consegue entender, além dessa ideia do espalhamento e compartilhamento de energia, o que significa especificamente a quantidade chamada de entropia. Uma ideia que é usada muitas vezes para tentar fazer entender o que é entropia, né? Tentar com que os estudantes de termodinâmica, nos diversos cursos de engenharia, química, física, tentem entender o conceito de entropia, é o conceito de desordem. Então, essa imagem, por exemplo, ela está associada à entropia, porque aqui caiu uma caixa de resistores, de componentes eletrônicos, resistores, capacitores, me parece que são todos capacitores, não sei, né? Não, tem indutores aqui, tem capacitores, a caixa caiu e foi distribuída de forma aleatória. Essa bagunça, essa desordem é normalmente associada à entropia. Inclusive, um dos conceitos que eu encontrei para a internet, para a entropia, é esse aqui. É o aumento espontâneo na desordem do sistema, de um sistema cuidadosamente organizado. Um processo irreversível, exceto com o emprego de energia. Essa definição traz uma imagem mental do que vem a ser entropia, né, que seria esse sistema desorganizado que está aqui, mas muito equivocado. Tá? Quer dizer, a entropia não é o aumento espontâneo na desordem. Né? Existe uma relação entre entropia e desordem que pode ser entendida em diversos processos físicos, processo de transição de fase, por exemplo, em que com o aumento da entropia a gente vai de um estado mais ordenado para um estado desordenado ou mais desordenado, mas que não é exatamente essa ideia que está expressa aqui. Tá? Então, a associação de entropia com desordem ela tem que ser feita com muito cuidado, porque, inclusive, esse conceito que eu encontrei em uma pesquisa rápida na internet lista uma série de conceitos associados à entropia, mas que não definem o que é a entropia. Então, só para a gente ter uma ideia, né, eu estou exemplificando aqui esse sistema aqui com vocês. Imagine esse sistema que parece bem organizado, em que todas as bolinhas vermelhas se encontram à esquerda e todas as bolinhas azuis se encontram à direita. O que eu vou mostrar para vocês é o resultado de uma simulação no computador, em que a gente troca duas partículas, por exemplo, eu troco a posição dessa partícula aqui com a posição dessa partícula aqui, mas com uma certa probabilidade. Tá? O que o computador fez para a gente aqui é o seguinte: ele sorteia uma partícula, sei lá, essa, e sorteia com 50% de probabilidade se essa partícula vai trocar de posição com a vizinha ou não. Se ela for trocar de posição com a vizinha, então a gente sorteia também com qual partícula ela vai trocar de posição. Com a que está acima, com a que está abaixo, com a que está à esquerda ou com a que está à direita. Então a probabilidade dessa partícula trocar de posição com essa, né, a azul vem para a esquerda, a vermelha vem para a direita, é no final das contas 12,5%. É 50% de probabilidade de que ela realize a troca, mais 25% de probabilidade, né, ou na verdade vezes 25% de probabilidade dela trocar com a de cima, com a de baixo, com a da esquerda ou com a direita. Né? Então no final das contas tem 12,5% de chance dela trocar de posição entre essas duas, 12,5% entre essas, 12,5% entre essas, 12,5% entre essas. Bom, a gente faz isso sorteando a partícula que vai tentar trocar de posição com a vizinha diversas vezes. Tá? Depois de alguns sorteios, a gente pode observar, alguns poucos sorteios, na verdade, a gente pode observar o sistema nessa posição aqui. Tá? Ele parece
menos ordenado do que esse aqui, né? Aqui ele está completamente ordenado e aqui começa a aparecer um pouco de desordem aqui na interface. Vocês veem que tem partículas aqui que já se deslocaram mais aqui para o centro da distribuição. Tem nessas linhas aqui, essa aqui tem uma partícula azul a mais do que as outras, então começa a ficar um pouco desordenado. Tá? Isso aqui foi a configuração depois de poucos sorteios, tá? Da ordem, esse sistema tem 16 partículas vermelhas por 32 partículas vermelhas e azuis na horizontal e 16 partículas na vertical, né? Vermelhas e azuis na verdade. Então, um sistema de um tamanho limitado tem 512 partículas, e aí, depois de 512 vezes 20 tentativas de troca, né? Então, da ordem aí de 10.000 trocas, a gente atinge essa determinada configuração aqui das bolinhas. Veja que é uma configuração completamente aleatória, poderia ser outra, já que tem essa probabilidade de trocar ou não, com a de cima, com a de baixo ou não, mas de qualquer forma, depois de 1000 trocas, a configuração vai ser mais ou menos essa. Ainda parece um pouco ordenado, mas já existe uma mistura aqui na interface. E depois de muitas trocas, muitas mesmo, né, da ordem aí, então, de 60.000 trocas, o nosso sistema já está assim, completamente misturado, parece que não existe ordem nenhuma, já está completamente desorganizado. Bom, esse sistema só está fazendo trocas aleatórias aqui de partículas, né? Da nossa situação, que está completamente ordenado, organizado, para uma situação que está um pouco desorganizada, para uma situação que está completamente desorganizada. Tá? Então aqui é um estado ordenado e aqui um estado desordenado, para a gente começar a falar de ordem e desordem. Mas veja bem, aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, que é a seguinte, né? Qual desses sistemas apresenta maior entropia? Esse inicial ou esse final? E antes que eu dê muito tempo para vocês pensarem e responderem provavelmente de que esse estado apresenta menor entropia e esse estado apresenta maior entropia, eu vou dizer que a pergunta que eu fiz não está correta. E aí, em função disso, vocês vão me dar também uma resposta incorreta. Essa pergunta que eu fiz se assemelha a eu fazer a seguinte pergunta a respeito de um gás ideal, pensando na teoria cinética dos gases. Na teoria de cinética dos gases, a gente viu que a temperatura de um gás se relaciona com a energia cinética média das moléculas daquele gás. Então, cada molécula tem uma energia cinética, você tira a média, isso te dá a temperatura de um gás. Então, veja só, aqui eu estou mostrando duas partículas. Uma vermelha que tem uma velocidade grande e uma azul que tem uma velocidade pequena. E aí eu faço a seguinte pergunta para vocês. Qual dessas moléculas pertence a um gás mais quente? E qual pertence a um gás mais frio? Aqui talvez dê para vocês entenderem um pouco melhor o quanto essa pergunta está errada. Porque já que a temperatura está relacionada com a energia cinética média, né, e aí a gente pode pensar em velocidade média, é uma média. Então não interessa se essa molécula aqui tem uma velocidade pequena. Se as outras moléculas do gás tiverem uma velocidade alta, de tal forma que a média seja, sei lá, 1000 graus Kelvin, e essa aqui tem essa velocidade grande, mas as outras têm velocidade pequena, de tal forma que a média seja 300 Kelvin, então esse aqui vai pertencer a um gás mais frio e esse aqui vai pertencer a um gás mais quente. A gente não consegue olhar para uma molécula e dizer essa molécula pertence a um gás quente, porque ela pode estar com uma velocidade muito alta, mas as outras moléculas do gás podem ter velocidade muito baixa, de tal forma que a média, a temperatura média, seja baixa. E essa aqui tem uma velocidade baixa, se as outras moléculas tiverem velocidade alta, a média vai ser alta.
Então, uma partícula não caracteriza a temperatura do nosso sistema. Inclusive, essas duas podem fazer parte do mesmo sistema e vai estar à mesma temperatura. E o ponto-chave é isso. A temperatura é uma média. A temperatura é a média da energia cinética das moléculas do gás. E já que a temperatura é a média, a gente pode ter uma partícula com maior velocidade, outras com menor velocidade, de tal forma que essa partícula, mesmo com alta velocidade, pertence a um gás frio. E essa, mesmo com baixa velocidade, pertence a um gás quente. Se eu perguntasse para vocês sobre probabilidade, qual é a probabilidade de que essa partícula pertença a um gás quente? Né? Ou melhor dizendo, se você tivesse que apostar entre essas duas aqui, qual pertence a um gás quente, aí sim você poderia responder que é a vermelha. Ela tem maior probabilidade de pertencer a um gás quente porque sua velocidade é maior do que essa. Então, em termos de probabilidade, sim, você pode dizer que essa partícula tem uma probabilidade maior de pertencer a um gás quente. E essa é uma probabilidade maior de pertencer a um gás frio. Mas você não pode afirmar, né, como eu fiz a pergunta inicial, né, uma pergunta equivocada, né, eu não posso perguntar qual dessas partículas pertence a um gás quente e qual pertence a um gás frio. Então, voltando no nosso sistema de partículas distribuídas. Tá? Esse é um estado ordenado. Esse é um estado desordenado. Tá? Eu não posso perguntar para vocês qual desses estados, esse ou esse, pertence a um sistema de baixa entropia e qual pertence a um sistema de alta entropia. Pode ser que esse aqui pertença a um sistema de baixa entropia, mas ele é um estado desordenado e os outros estados que compõem o nosso sistema sejam ordenados. Tá? A entropia é um pouco diferente do que vem ser uma média, como é a temperatura. Né? A temperatura é uma média, a entropia não é uma média, mas nós já vamos então deixar esse processo um pouco mais claro. A entropia não diz respeito a um único estado. Todas as bolas vermelhas à esquerda, todas as bolas azuis à direita. Isso é uma configuração possível. Isso é uma das configurações possíveis para o nosso sistema. Existe outra configuração, existem outras configurações muito grandes, um número muito grande de configurações. Tá? A entropia não diz respeito a uma única configuração. Então eu não posso mostrar essa configuração para vocês e perguntar sobre a entropia do sistema. Eu tenho que mostrar todas as configurações possíveis para o meu sistema, e aí a entropia é uma quantidade que se relaciona ao número de configurações possíveis que nós temos no nosso sistema. Bom, então a ideia vai ser mostrar um pouco esse conceito para vocês. Tá? A entropia se relaciona ao número de configurações e não simplesmente dizer esse conceito para vocês e vocês aceitarem esse conceito. Eu vou tentar construir esse conceito junto com vocês. Então, voltando aqui, só para reforçar isso, vejam como é importante fazer a pergunta correta. Não adianta a gente perguntar aqui qual dessas partículas pertence a um gás quente. Qualquer uma delas pode pertencer a um gás quente. Assim como não necessariamente esse estado pertence a um sistema de alta entropia. Ele pode pertencer a um sistema de baixa entropia. Bom, vamos lá. Tá? Vamos voltar um pouquinho aqui nas ideias da teoria cinética do gás ideal, só para a gente começar a formular um modelo em que a gente consiga entender esse significado de entropia. Então, o modelo de gás ideal é razoavelmente descrito por essa animação aí, né? A gente vê que a gente tem moléculas que se chocam umas com as outras e que se chocam com a parede do nosso recipiente e que a gente pode definir, já fizemos anteriormente, o que é pressão exatamente em função da força que essas moléculas exercem sobre as paredes do recipiente, à medida que elas chocam com as paredes. E a gente pode relacionar também a temperatura com alguma quantidade física que a gente conhece, né, como eu mencionei, energia cinética média, fazendo a comparação dos resultados desse modelo cinético, né,
partículas colidindo umas com as outras e com a parede do recipiente, com a lei universal dos gases, né, ou com a lei dos gases ideais. Tá? Então vamos fazer uma revisão rápida disso, né, só retomar os conceitos que a gente já estudou previamente. Então veja só, lá no modelo do gás ideal a gente tinha essas moléculas colidindo umas com as outras e com as paredes do recipiente, e o que a gente fez foi o cálculo da pressão exercida, né? Em cada colisão a gente sabe qual que é o momento linear, né, da partícula, a quantidade de movimento da partícula antes da colisão, massa vezes velocidade, e depois da colisão, já que é uma colisão elástica. A variação do momento linear pelo intervalo de tempo em que isso ocorre nos dá a força exercida sobre a parede nessa colisão. E se a gente dividir a força pela área da parede, a gente tem a pressão exercida. Então a gente consegue determinar a pressão exercida sobre o gás nesse modelo cinético, e o resultado é esse. O produto pressão vezes volume é o número de partículas vezes a massa de cada partícula, vezes a velocidade média ao quadrado de cada partícula, dividido por 3, se a gente considera que o nosso recipiente aqui tem 3 dimensões. Tá? Então tem partículas colidindo na direção x, na direção y e na direção z. Esse é o resultado, então, da teoria cinética do gás ideal. Por outro lado, a gente conhece a equação de estado do gás ideal, né? A lei universal dos gases. Pressão vezes volume é igual ao número de moles vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura em Kelvin. A gente pode escrever também em termos da constante de Boltzmann, onde o N seria o número de moléculas, né, e não o número de moles. Então a gente sempre consegue converter de uma representação para outra. Bom, e aí a gente pode igualar as duas coisas. E ao igualar as duas coisas, né, a pressão vezes o volume calculada na teoria cinética do gás e da equação de estado do gás ideal, a gente observa que a temperatura então vai estar relacionada com a velocidade média ao quadrado das moléculas nesse gás. Tá? Então, fazendo essa equivalência, né, na verdade, escrevendo em termos da energia cinética, que seria, entre parênteses, a energia cinética média de uma partícula, vezes o número de partículas que a gente tem, a gente vai ter a energia cinética do gás, ou a energia do gás, e isso vai ser, já que a gente dividiu por 2 aqui, tem que dividir por 2 aqui também, né? Esse 3 vem multiplicando, então a gente encontra que 3 meios de nKT, aqui N já é um número de moléculas, é igual à energia cinética da partícula. Ou isso, né? Que a temperatura do gás ideal pode ser definida dessa maneira, em termos da energia cinética total do nosso gás ideal, dividido pelo número de moléculas e dividido por 3. Essa quantidade aqui, energia dividido por 3, que é proporcional a uma constante K dividido por 2, então uma constante vezes a temperatura, que é proporcional à temperatura, é a energia total do gás dividido pelo número de moléculas que a gente tem no gás vezes 3. Por que 3? Porque a gente tem 3 dimensões. Esse 3 aparece porque a gente tem moléculas incidindo na direção x, na direção y e na direção z. Esse denominador é o que a gente chama de número de graus de liberdade do nosso sistema. Nós temos n moléculas, e eu posso colocar energia em cada uma das n moléculas, mas em cada uma delas eu ainda posso pôr energia cinética da partícula se movendo para a direção x, para a direção y ou para a direção z. Eu tenho 3 maneiras de armazenar energia em cada molécula e tenho n moléculas, então eu tenho 3n maneiras de se armazenar energia no nosso gás. Então, esse conceito do que é temperatura é importante, vem lá da teoria cinética do gás ideal e nós vamos usar aqui. Então, temperatura é energia do gás dividido pelo número de graus de liberdade, número de maneiras que a gente tem de armazenar energia no nosso gás. Outro conceito importante para a gente aqui vem do ciclo de Carnot, ou na verdade vem do estudo de ciclos termodinâmicos feito por Clausius, em que ele percebeu
que é essa quantidade de Q sobre T, né, o calor absorvido ou liberado pelo gás em cada etapa, dividido pela temperatura em que esse processo ocorre, né, em que essa absorção ou liberação de calor ocorre. Se a gente fizer a soma de dQ sobre T em todo um ciclo termodinâmico, então aqui, na verdade, essa soma é uma integral, né, são processos infinitesimais. Num ciclo, é uma integral num caminho fechado, reversível, a soma dessa quantidade, dQ sobre T, é igual a zero. E essa quantidade, o Clausius deu o nome de entropia. Então, a soma da entropia integral da entropia em um ciclo fechado reversível é igual a zero. A entropia do sistema não varia. Então, esse é um aspecto interessante dessa quantidade chamada entropia, né? Ela não varia em um ciclo reversível fechado, mas o outro aspecto é exatamente a formulação da segunda lei da termodinâmica, que nos diz que em um processo natural essa quantidade vai ser sempre positiva. A entropia sempre vai variar de um valor menor para um valor maior, né? A entropia está sempre aumentando. Então, esse conceito de entropia, definido por Clausius como sendo a quantidade de calor absorvido pelo sistema dividido pela temperatura, também vai ser importante no nosso entendimento do que vem ser essa quantidade denominada entropia. Bom, o que eu vou mostrar para vocês aqui está nesse artigo, que eu não só sugiro, como recomendo a leitura até por eu ser um dos autores. Tá? Então está aqui, esse artigo foi publicado com 2 alunos meus, 2 orientandos meus, a Gabriele Almeida, que é uma aluna do mestrado em Física, da associação ampla entre a Universidade Federal de Alfenas e a Universidade Federal de São João del Rei, o Michael Silva, que é também um orientando meu, do programa de pós-graduação em Física e Química de Materiais, da Universidade Federal de São João del Rei. E eu. Tá? Nós publicamos esse artigo que se chama Dedução da Equação de Entropia de Boltzmann num modelo de brinquedo. Tá? Um modelo simplificado que nos permite fazer a dedução da equação da entropia de Boltzmann. Está aí publicado, está aqui a referência se vocês quiserem buscar o artigo original e ler. Fica aí com uma sugestão para vocês. Eu vou mostrar parcialmente o que a gente fez nesse trabalho.